Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu venho hoje estamos no dia 14 de setembro, trazendo uma mensagem para vocês, que é sobre Gideão. O que aconteceu? Qual a mensagem de Deus para vocês? Oh Deus, Gideão está aí no livro de Juízes, no capítulo 6 e 7. O que eu quero dizer aqui para vocês é que o povo de Israel, antigamente, ele passou por 3 séculos sem rei, e se repetia várias vezes o mesmo ciclo. Como que isso acontecia? Várias vezes Deus, ele se desanimava do povo, Deus tratava com amor o povo, e o povo desobedecia a Deus. O povo obedecia a Deus por algum tempo só, e depois se afasta do Altíssimo. Deus permitia que o inimigo, ele viesse a oprimir o povo de Deus, para que Deus, ele tenha de novo o povo, de novo obedecendo a ele. O povo desobedecia a Deus, começava a cultuar outros deuses, começavam a fazer das leis o que eles quisessem, não obedeciam às leis e às regras de Deus. E aí, quando o povo se arrependia e pedia libertação, Deus mandava outros juízes. Que eram? Deus levantava outras pessoas para que parassem aquela de oprimir aquele outro povo inimigo, oprimisse aquele povo de Israel, e levantava-se sempre alguém para livrá-los das mãos dos inimigos. O povo servia naquela geração, e quando começava um novo ciclo, os filhos dos filhos dos filhos repetiam a mesma palavra. Olha só quanta misericórdia Deus tem do povo dele. Deus é eterno, Deus, ele quer sempre a sua presença. Deus não consegue se imaginar viver a eternidade sem a sua presença. Então sua misericórdia é grande para ele. A misericórdia que Deus tem a vocês é grande, e mesmo se fazendo os maus pecados, o que mais Deus, ele não gosta, que é você adorar a outros ídolos, você se prostrar a imagens, a outros ídolos, Deus ainda tem misericórdia, porque quer passar toda a eternidade com você, em nome do Senhor Jesus. E aí começava um novo ciclo, e o povo desobedecia novamente a Deus. Os medianitas oprimiram e roubaram os israelitas por 7 anos. Por 7 anos, já é uma outra geração. E os medianitas eram outro povo que começaram a roubar, a oprimir, roubar toda a colheita do povo de Israel por 7 anos. E Deus levanta Gideão, que era um homem simples do campo, plantava. E um anjo aparece para ele 3 vezes, e ele ainda não acredita. Ele ainda fala: quem sou eu? Uma pessoa simples assim como você. Eu, uma pessoa simples, não tenho estudo, ou uma pessoa que não tem dinheiro. Como que Deus vai me fazer um homem muito grande aqui na terra? E o anjo aparece para ele pessoalmente e fala a ele: Gideão, eu quero que você siga os passos. E mesmo assim, aquilo que Deus manda ele fazer, ele não aceita. Ele fala: isso está errado, isso não é comigo. E Deus começa a fazer sinais para ele, para que ele acredite que é Deus realmente que mandou aquele anjo, que Deus realmente que está na vida dele, que quer que ele seja levantado. E começa a aparecer fogo nas ofertas. Naquela época se fazia ofertas a Deus com animais, e começa a mandar sinais e outros milagres também. Uma vez ele fez os orvalhos, que é a plantação estar úmida pelo sereno e o chão seco. E outra vez fez ao contrário, a terra estar úmida e o orvalho seco, para que Gideão ele possa acreditar na palavra de Deus, que aquilo é Deus que esteja falando com ele. Olha quantas vezes Deus ele dá a oportunidade de você reconhecer que ele é santo, assim como Gideão, assim como sua vida, porque ele tem misericórdia de você, ele quer que você esteja com ele. Deus ele te dá várias oportunidades para você ver que ele é na sua vida, que ele é na vida sua e da família. E mesmo você não acreditando, mesmo fazendo errado, Deus ainda permite ainda que você veja outros bem feitos dele com você, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor é contigo, homem valente, assim falou Gideão. E Gideão ainda não acreditou. Gideão não veio ao Senhor como homem valente, mas sim, Deus ia fazer dele um líder corajoso, porque a graça, toda a palavra ia ser dele, toda a benfeitoria, todo o galardão ia ser Deus que iria fazer para ele. Gideão não precisava ser um homem valente que guerreasse com todos. Deus ia guerrear, Deus ia estar na peleja.
e assim como é na sua vida também. A força, Deus só quer a sua fé. A força vem de Deus, dependemos de Deus e da sua graça. O homem valente hoje em dia são aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm fé, aqueles que oram, que jejuam, aqueles que esperam do Senhor, não aqueles que fazem pelo seu próprio braço, pela sua própria força, pela sua própria palavra, mas sim a palavra do Senhor, de Deus, em nome do Senhor Jesus. A maior bênção imaginável é a presença de Deus na nossa vida. Ele prometeu fazer morada naqueles que o amam. Primeiro, Deus ordenou Gideão a destruir os ídolos. Veja bem, primeiro Deus vai fazer com que haja um mover na sua família. Deus, Ele vai fazer com que vocês, da sua casa, a sua família, seja a graça dEle. Deus vai querer, Ele vai querer que vocês vejam a glória perante a sua família, da sua família verão como é Deus na sua vida. E Gideão, primeiro ele ordenou a Deus e a Gideão a destruir os ídolos que foi na casa do seu pai, e depois nos mostra que a nossa missão primeiro é na nossa casa, pelas nossas responsabilidades em relação à nossa própria família. Preste atenção, a obediência, a instrução aos filhos, a disciplina e a servir ao Senhor, Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso libertador. Assim como Gideão venceu a batalha com 300 homens só, assim como Deus foi falando, mande-os para casa aqueles que não fizerem de acordo assim como eu estarei falando, assim que está no capítulo de Juízes, o 6 do capítulo 7. Gideão, ele venceu durante essa batalha. Veja no capítulo 6 e 7, senão prolonga muito, só tenho 15 minutos para fazer esse vídeo. E assim Deus vence pela graça, pela fé que Gideão foi. Vejam, Gideão, ele foi obediente a Deus. Ele levou apenas 300 homens para guerrear com milhares de homens. Só que na hora, Deus, ele fez a sua glória, ele fez a sua ação, ele fez assim como assim como Deus quer que você faça. Deus estará presente na batalha, Deus fará o milagre. Ele só quer que você marche, que você continue, que você não pare, que você não desanime. Quer que você ore e jejue, continue, que Deus lá na frente, na hora da batalha, do ato final, Ele vai dar a vitória a você, Ele fará o milagre. Essa é a mensagem. Continuando, assim como Gideão venceu a batalha com 300 homens só, não é sinal de aprovação de Deus no crescimento, mas sim que Deus fará isso. E assim também, uma mensagem às igrejas. Muitas pessoas, assim como você vê uma multidão numa igreja, não é sinal de que ali esteja a chamada de Deus. Sabe por quê? Porque só atraem pessoas que não aceitaram a chamada. Há um templo bonito e não aceitaram a chamada simples de um Salvador humilde, que seria Jesus. O templo que é perante a Deus, santo a Ele, é aquelas pessoas que aceitaram a oferta que Deus fez à humanidade, que foi a crucificação do Filho dele, e que aceitasse Jesus Cristo, estaria com Cristo, andando com Cristo, estaria aceito pelo Pai Deus. Então veja, não fiquem iludidos com grandes multidões em grandes igrejas, porque aquilo possa ser Satanás fazendo toda essa obra para que todos se percam da palavra de Cristo. Estejam sempre num local que seja da graça do Senhor, que falem da palavra, em nome do Senhor Jesus. Os servos de Deus não se desviarão. O Senhor diz: maldito é o homem que confia no homem. Veja bem, sempre confie na palavra, assim como eu já falei em outros vídeos. Não confie no homem, nem no seu líder, confie na palavra, em Jesus, em Deus. Jeremias 17:5. Confie em mim e te darei a vitória, assim diz Deus a você. Rejeição, assim como o povo ao redor não apoiaram a Israel. Continuando no versículo, assim Gideão, vendo que precisava de pegar homens para a batalha, ele foi a várias aldeias ao redor, assim como você, e todos te rejeitam, assim como rejeitaram Gideão. Mas Deus é contigo, não confie em ninguém, não espere de ninguém, confie em Deus. A batalha, porque as pessoas verão apenas o que os homens estão dizendo, as pessoas verão apenas o que está acontecendo, mas não na palavra, não na fé. As pessoas não têm fé, mas você tem fé, confie, e fique firme na fé, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. E Deus diz: até quando ficará a vocês
em dois pensamentos: segue a mim ou segue a Baal, ou seja o vento pela opinião dos outros. Siga a palavra, fique comigo, assim como na palavra aqui de Juízes, as pessoas não queriam estar na batalha com Gideão, porque pensavam que eram muito poucas pessoas para guerrear contra muitos, pensaram nos homens, mas não na palavra de Deus. Assim é na sua vida, fique na palavra, não fique no mundo, não fique vivendo em pecado, não fique vivendo essas fantasias que o mundo ele possa te oferecer, em nome do Senhor Jesus. Julgai todas as coisas, assim diz Deus, retendo o que é bom, abstendo-se vós de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 21:22. Tenham fé, Deus é grande, é capaz de transformar os fracos e temidos e abatidos para grande vitória. O Senhor vos dominará, Ele fará a sua peleja, Ele lutará por você, assim como lutou com Gideão, Ele fará, não faltará nada na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Juízes 8:23. Você, mais perto da vitória, Deus fará, justamente quando você enfrenta as maiores barreiras, assim Deus está com você. Não desista antes da hora, ainda que tenha muitas limitações e muitos motivos para desanimar. Creia que sua perseverança fará toda a diferença, assim como no livro 2 Reis, no versículo 4, quando Eliseu, ele aumenta o azeite da viúva, ele diz à viúva: pegue todas as botijas, pegue todos os vasos dos vizinhos de todo lugar, que eu farei o milagre. Ela não pensou duas vezes e foi, assim como que é na sua vida. Deus está falando: vai, continua, marcha, não olhe para a esquerda nem para a direita, muito menos para trás. Olha, assim como a viúva foi, obedeceu, foi pegar todas as vasilhas, todas, as botijas, e assim aconteceu que o milagre ocorreu, assim com o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim também como o paralítico de Cafarnaum, em Marcos 2, versículo de 1 a 12, que diz que Jesus estava numa casa, e vendo aquilo tudo, aquele paralítico, os amigos dele levantaram e desceram ele pelo teto, para que Deus desse a graça a ele. Jesus vendo a fé daquelas pessoas com aquele amigo paralítico, ocorreu o milagre. Então veja bem, ele fez a ação, ele deu um passo, ele não ficou parado só em casa, só observando o que estava acontecendo. Deus pede para você: marche, continue, faça cursos, vá estudar, procure um emprego, não fique parado, e ore, continue orando e jejuando, que Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar, Deus vai estar com você na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Assim como eu disse a vocês sobre Gideão, é sobre a fé, sobre você não parar, sobre você marchar, sobre você não parar e obedeça as palavras do Senhor. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Deus é santo e não deixará faltar nada a você, em nome do Senhor Jesus. Que vocês todos sejam abençoados pela graça do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.